Pessoal, então boa tarde. Novamente vamos gravar um pequeno vídeo. Esse vai ser o segundo vídeo dos artigos tutoriais publicados na edição de janeiro e fevereiro da RAC. Então nós vamos ter hoje o prazer de conversar com os autores do segundo artigo aceito para publicação, professor Luiz Brandão, professor Carlos Bastia e professora Nayeli Marques. A gente está fazendo essa iniciativa pela RAC e, obviamente, eu, como editor de dados e tutoriais abertos, eu não me sinto seguro em fazer perguntas inteligentes sobre o tema de opções reais, e para isso eu chamei aqui o especialista, professor Ricardo Rochman, que teve a disponibilidade, eu já deixo aqui meu agradecimento público, em participar como avaliador desse artigo e, mais importante talvez até que isso, em participar da prática de Open Peer Review, em que ele permitiu a disponibilização da sua identidade junto do artigo original no momento da publicação, né? Então, isso é um comentário relevante. A disponibilização, a identificação do professor Ricardo aconteceu apenas no momento da publicação. Todo o processo de avaliação do artigo foi verdadeiramente blind. Eu vou passar a bola para o host, professor Ricardo. Obrigado a todos pela aceitação. E, Ricardo, eu passo a bola para você. Primeiramente, muito obrigado à RAC, ao professor Henrique, pela introdução e pela oportunidade de participar como reviewer do tutorial, que foi assim uma grata surpresa, porque eu acho uma iniciativa ótima ter esses tutoriais, até para diminuir a distância entre a academia, vamos dizer, os practitioners, ou quem está praticando no dia a dia. Foi uma alegria ainda, porque esse tutorial, na minha opinião, abordou temas que na própria literatura não são muito claros ou não são muito bem desenvolvidos. Então ele trabalhou com detalhes e esclareceu e tornou bastante didático algo que não é necessariamente simples e você, mesmo na literatura internacional, não é clara. Quero parabenizar os autores, professor Brandão, professor Carlos, professora Nayeli, pelo trabalho. Gostei muito. Para começar justamente essa nossa sessão, eu quero retomar o tutorial sobre modelagem de malha binomial de opções reais a partir de fluxo de caixa de projetos. E aí eu gostaria que vocês contassem para todos nós um pouco sobre a motivação para escrever esse artigo, esse tutorial, sobre o que ele aborda e onde ele pode ser aplicado. Obrigado, Ricardo. Eu vou dar só uma introdução geral da motivação e os detalhes para deixar para a Nayeli e depois para o Carlos. Você tem várias formas de fazer apressamento de opções. Algumas mais complicadas, outras menos complicadas, dependendo, algumas mais adequadas para um tipo de problema. Então, é aquela história, Você tem que analisar primeiro o problema e depois ver qual é a ferramenta melhor para você que você vai usar para resolver aquele problema. O binomial tem umas vantagens interessantes, que ele é muito amplo na gama de problemas que ele consegue resolver, especialmente a questão de opções americanas. Quando você fala em opções americanas, geralmente não tem soluções fechadas, e aí complica bastante, aí você pode fazer por simulação, mas aí o Staff-Schwartz também não é tão simples, e o binomial faz isso, tira de letra. Agora, para uma modelagem um pouco mais realista, as malhas ficam bem grandes. Aí você vai fazer no Excel e aí começa a complicar, porque você tem uma malha, você exerce, pula para uma outra malha, você começa a ter 3 dimensões, Excel em 3 dimensões, e complica realmente enormemente. A gente até usava um software diferente, bem específico, funciona muito bem, mas é um software proprietário, não é disponível para todo mundo, é bastante caro. Aí surgiu a ideia desse tutorial, de passar isso para o R, que está virando uma linguagem mais ou menos padrão em finanças, e isso, a gente não dá para fazer isso com R, e a gente começou a usar isso, e aí poxa, vamos tentar divulgar isso aqui para a comunidade, e ver a oportunidade. O Henrique convidou a gente para submeter esse tutorial, e achamos bacana a oportunidade. A ideia é fornecer uma ferramenta aberta que os practitioners, alunos, professores interessados possam usar e melhorar e ampliar e modificar conforme necessário para as particularidades, mas a ideia, o bojo estaria ali. E algumas coisas que a gente foi pegando ao longo dos anos, como o Ricardo falou, não estão necessariamente muito explícitos na literatura,
a gente também já colocou ali dentro para deixar isso também um pouco mais claro. Essa introdução, né, e a motivação que eu queria comentar. A motivação também partiu do fato da gente encontrar essa dificuldade dos alunos entenderem com certa facilidade os outros modelos de opções, né, os outros modelos de apreciamento de opções. Então, esse modelo que é baseado no Cox-Ross-Rubinstein, que é um modelo binomial, ele geralmente é mais intuitivo e mais prático da gente aplicar. E também ele permite, como o professor Brandão falou, avaliar essas opções americanas. Só que o modelo de Cox-Ross-Rubinstein ele é muito bom para opções financeiras. Inclusive, foi uma das dificuldades que a gente encontrou no R, que lá a gente tem um pacote específico de Cox-Ross-Rubinstein, só que funciona muito bem para opções financeiras. Como a gente trata de opções reais, isso já foi um desafio, utilizar esse pacote pronto, né, essa função lá do R. Então, por isso também a gente desenvolveu uma funçãozinha que consegue tanto estimar a volatilidade do projeto corretamente, através de um modelo que a gente chama de BDH, que partiu de um artigo publicado pelo professor Brandão. A gente consegue levar em consideração os dividendos de um projeto, que é um outro detalhe que a malha binomial de Cox-Ross-Rubinstein não considera, e também fazer essa montagem da treliça. Um ponto interessante é que o título do artigo, ele não saiu desse jeito de cara. A gente depois mudou ele um pouco. Eu acho que entre a primeira e a segunda revisão a gente até alterou. Porque a gente dá um título, né, que é uma ideia que a gente tem. E depois é exatamente isso que a gente fez. Não, peraí, não é bem isso, né? E eu acho que eu estava relendo ele agora e realmente era o que a gente queria fazer. Tutorial para modelagem de malha binomial de opções reais a partir de fluxo de caixa de projeto. Esse é o problema que existe de fato, porque se você é um practitioner, né, e você sabe o que você quer, eu tenho um projeto quer dizer o quê? Uma estimativa de fluxo de caixa. Isso todo mundo sabe fazer, né, quer dizer, não é nenhum mistério. Aí o seguinte, eu vi que tem uma abordagem de opções reais que permite calcular a opção antecipada de expansão ou de abandono, né, americana, etc. Okay. E tem um modelo muito legal, uma binomial, né, recombinante, uma treliça, né, de um tal de Cox-Ross-Rubinstein. Aí, agora, como é que eu aplico esse negócio? As coisas são desconexas, né? Como o modelo ele é feito para opções financeiras, em si ela já é um valor, ela já é um ativo. O problema do projeto, da opção real, né, quando a gente pensa num projeto, é que o que ele gera, na verdade, são fluxos de caixa. A origem dos valores estão na projeção de fluxos de caixa. Bom, tem uma solução muito grande, a gente calcula o valor presente disso, né, que está perfeito, aí você chega num projeto. Mas tem uma quantidade de passos aí que não estão bem explicados, como o Ricardo comentou. Da literatura, eu lembro que meus primórdios lá de opções reais no mestrado, eu tive que reler várias vezes o cálculo para entender como é que ele está fazendo esse negócio. Errei várias vezes, aí depois, não, vamos dar uma solução clara para todo mundo. E é mais ou menos isso. O pacote que o professor Brandão comentou, realmente ele faz isso. Mas ele faz isso por baixo dos panos, ele é um software proprietário e ele está lá atrás, você nem sabe, você vê acontecer, né? Ele calcula, mas como é que ele faz isso, né? Então, ok, vamos botar o rei nu, né? Ok, é assim, tá? E tem um passo interessante, que é exatamente esse ponto do cálculo da volatilidade. Porque a gente sabe o que é volatilidade, né? As variáveis que compõem o fluxo de caixa são incertas, você consegue calcular o desvio padrão delas, etc. Ok, e a volatilidade do projeto? Bem, tem várias teorias. Uns dizem que você usa a volatilidade do ouro para calcular a volatilidade de projetos que são de ouro, né? Petróleo para oil and gas, não, nada disso, né? Cada projeto tem. Então existe uma abordagem correta, já chancelada, etc., de, olha, você modela desse jeito, com uma simulação de Monte Carlo, e você retira de fato a volatilidade daquele ativo que é decorrente desse fluxo de caixa. O que a gente faz aí, a gente faz duas coisas. A primeira, olha, está aqui a verdade, é assim que funciona. E a segunda é, olha, e a gente mostra o código aqui. E o código, essa história, a gente montou um código, é genérico e flexível, mas não tropo, né? Também não adianta botar assim, entregar para aluno, vai fazer isso. Aí é como botar uma 45 na mão de um bebê, né? Ele sai tirando para tudo que ela tem. Mas a coisa está... A gente voltou... Será que dá para entender? Será que o aluno faria uma coisa correta? A gente está bastante satisfeito com o resultado. Deu um resultado bem interessante. E os outputs do código que a Nayeli montou, eles são interessantes porque
desenha a árvore, né? O gráfico é interessante porque o aluno consegue ver o que está acontecendo. Então é aqui que exerce. Então aqui a partir... Isso seria um desenho da curva de gatilho do exercício da opção, né? Porque na medida que é uma opção que tem pagamento de dividendos, você tem exercício mesmo na call e na put também. Então, essa ferramentazinha explica várias coisas para os alunos. Tanto para os alunos, opções reais, a gente nota uma coisa constantemente. Existe uma espécie de um limite ao exercício menos acadêmico e mais prático de opções reais, porque, em boa parte, nós, professores, temos esse vício de complicar tudo, né? A gente quer mostrar que a gente entende para boa, e aí bota uma coisa, equações diferenciais de várias ordens, né? Não, peraí. O diretor financeiro, ele não quer saber disso, ele quer saber uma coisa que ele consiga entender e explicar para os acionistas. Com a malha binomial, ele consegue fazer isso. Então, é uma coisa prática, aplicável, e também é uma ótima introdução para o aluno que vai, de fato, passar a aplicar isso. Pelo menos essa foi a motivação, ideia. Ok, como é que a gente vai fazer um primeiro tutorial de opções reais? É uma coisa já divulgada, já existe por aí. Ok, mas botar numa modelagem inteligível e prática, foi essa motivação, né, do artigo e da programação que a gente fez. E em R, que qualquer um pode instalar R, quer dizer, não precisa de nenhum software proprietário. Essa que foi a ideia. Excelente. E aproveitando até os comentários que vocês fizeram, vocês podem explicar um pouco aqui para quem está assistindo o vídeo o que é a treliça, o que é o modelo binomial, quais são as vantagens dele em relação a outros métodos de apressamento das opções reais? Até vocês já comentaram algumas coisas, como a questão do dividendo, até de visualização, mas assim, que bicho é esse? Por que é melhor partir para esse caminho e usar, por exemplo, até o tutorial do que usar outros modelos? A treliça é uma malha binomial que recombina, né? Então, ela foi desenvolvida lá por Cox Rosenstein em 1979, e a ideia que a gente está utilizando esse modelinho é por ele ser o mais intuitivo dentro da abordagem de opções reais. Então, a gente acredita que começar por ele sempre é uma boa opção. É claro, assim como qualquer outro modelo, ele tem suas limitações. A gente só consegue modelar incertezas que seguem, por exemplo, um movimento geométrico browniano, que é uma premissa desse modelo, mas, por outro lado, esse modelo ele consegue precificar opções americanas, que outros modelos contínuos não dão conta, né? Eu acho que o grande benefício é que você consiga utilizar esse modelo para precificar opções americanas, que são mais comuns. São opções reais que a gente encontra mais facilmente em projetos de concessão, PPPs e até mesmo no setor elétrico, que é o que a gente sempre foca, porque a gente faz parte de um grupo que estuda esses tipos de projeto. A grande desvantagem é que ele só pode ser aplicado através desse modelo que a gente desenvolveu também no tutorial para incertezas que seguem o movimento geométrico browniano. Mas ele poderia ser alterado de alguma forma para usar um movimento de reversão à média? Sim, aí eu passo a palavra para o Carlos. A treliça, né, do Cox Rosenstein, ela foi groundbreaking, até porque ela foi uma solução objetiva, não era a única forma que existia em 79, né, de apressar opções americanas que podem ser exercidas antes do vencimento. E, vamos dizer assim, ele é uma discretização, né? Então ele não dá o valor analítico, né? Mas ele converge com grande precisão, né? E depois foram feitas algumas tentativas de modelar mesmo tipo de treliças binomiais, né? De lattices, outros processos estocásticos. Então tem umas soluções, sim, uma planilha de uma modelagem de reversão à média, né? Então se pode modelar numa binomial projeto que tem um comportamento estocástico de reversão à média, né? Que digamos assim, a gente diz assim, quando é um processo estocástico de fator, ou é MGB ou é reversão à média. Não é bem assim, mas no fundo a gente tenta enquadrar nos dois. Tem sim, tem eu usei na minha tese até, ele é menos preciso que essa do Cox Rosenstein. A modelagem do Cox Rosenstein, para o nível de discretização dela, é impressionantemente precisa, né? Poucos passos você chega a uma precisão maior do que 1%, né? Um erro menor do que 1%. Para reversão à média já é menos, mas você pode discretizar os pontos. E, aliás, é uma boa ideia para o próximo tutorial. Já tentando vender o peixe aqui. Mas funciona bem. E tem outras soluções também, porque você tem modelos de 2 fatores, né, que
Por exemplo, tem um processo do Schwartz e do Smith, em 2000, que virou um processo muito utilizado, porque ele é muito, eu vou dizer assim, elegante, né? Ele considera uma reversão à média que oscila em volta de um MGB, de um movimento chamado browniano. Então, ele é bem mais amplo, ele é mais versátil, né? Tem um fit melhor em processos de longo prazo. E uma solução que se usa é usar a composição de duas malhas binomiais, recombinantes, portanto, no modelo bivariado, sendo uma sendo um MGB, sendo outra uma reversão à média. Então, também tem soluções, mas vamos dizer a verdade, assim, tudo que sai do MGB vira um pesadelo, né? O MGB tem a grande qualidade que ele é simples, objetivo, direto, então às vezes até a gente relaxa assim, a precisão para... Vamos ficar com o MGB porque ele é mais prático de fato, mas sim, existem soluções também, né? E isso é uma boa ideia, vamos começar a pensar numa abordagem mais... a gente dá em aula isso, mas a gente nota que nesse momento os alunos já saíram pela tangente, como se diz, né? Eles já perderam o foco, mas fica sendo interessante, realmente você dá uma possibilidade. E tem essa história, os estudantes certamente, quando eles veem uma coisa prática assim, eles estão muito incentivados a, ok, vou pegar daqui e desenvolver mais, né? Me aprofundar e dar outras soluções práticas também. Então também existe essa possibilidade de usar a malha para outros tipos de incertezas, digamos assim. Sensacional. Vocês podem dar algum exemplo onde vocês já tiveram oportunidade de ver algum uso, ou se vocês mesmos aplicaram essa modelagem, por exemplo, até a Nayeli citou de concessões, não precisa necessariamente divulgar o nome, mas assim, quais foram os resultados, o que se aprendeu de diferente na hora de tomar decisão com o uso desse método, com essa aplicação, em relação a outros métodos tradicionais, como, por exemplo, o valor presente líquido? Duas coisas. Uma pergunta bem ampla, né? Quer dizer, a opção reais, ele captura o valor, né, da flexibilidade que o VPL não captura. Ou o cálculo com opção reais vai aumentar, vai dar um VPL mais um valor de opção, ou no mínimo fica no VPL se o valor de opção for zero, que pode acontecer. No caso, por exemplo, de projetos de infraestrutura, como você tem, por exemplo, em São Paulo, a linha 5, a linha 4, a linha 19, são projetos do metrô, né, são projetos onde o governo deu uma garantia para os concessionários. Por quê? Porque isso é uma forma de reduzir o risco, né? As PPPs, nas parcerias públicas-privadas, você tenta repartir o risco entre o governo e o concessionário, tipicamente reduzindo o risco concessionário para que ele esteja interessado, né, em investir no projeto. E a maneira de se reduzir risco padrão é dar um seguro, né? A gente faz seguro para reduzir risco. Então, o governo dá um seguro. Como? É uma put, é um piso, né? Se o valor, né, da sua receita, né, o número de passageiros cair abaixo de um valor, eu te garanto pelo menos esse mínimo aqui. Abaixo disso, o problema passa a ser do Estado. O cálculo disso, quanto vai custar isso para o Estado, ou quanto isso beneficia, é um cálculo de opções reais, não tem outra maneira de fazer. Embora o pessoal da linha 4 do metrô, né, há 10 anos atrás, tentou fazer por ponto de equilíbrio, né? A gente tinha uma aluna muito sagaz e ela conseguiu descobrir, né, quem tinha feito, foi um grande banco que fez a modelagem para o governo do estado de São Paulo e achou o analista que fez. E ela ficou toda animada, eu estou aprendendo opções reais, sou grandão, vocês estão usando opções reais. Eu disse, o que é isso? Disse, como é que vocês calcularam? Calculamos o valor aqui dessa garantia. Como? Fluxo de caixa descontado. Disse, olha, eu acho que não. Não é assim. Mas, então, assim, mesmo em grandes bancos, consultorias, né, é uma coisa mais ou menos nova, né? Isso cria um problema, tá? Porque no momento que o Estado dá essa garantia, ele está assumindo um passivo contingente. E se ele não está calculando direito quanto a esse passivo, ele pode tomar uma surpresa muito grande lá na frente quando chegar a conta, né? Como aqui no Rio, o prefeito Crivella descobriu com, né, o VLT carioca, né, que tem exatamente isso. Quando veio a conta, não, que é isso? Você está no contrato. Não, eu não vou pagar, sim, mas está no contrato, tem que pagar. Então, é bom evitar esse tipo de surpresa, né, e tomar essa decisão antes, né, se realmente quer fazer isso ou não.
Agora, em termos práticos, a gente fez o R no tutorial, talvez na Ed e Carlos possam falar mais detalhe aí. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos também utilizando agora o R, mas antes dele ter sido feito, a gente chegou a analisar o caso do Galeão, né, que é o aeroporto aqui do Rio de Janeiro. Na época, a gente não tinha o código em R, que não tinha sido desenvolvido ainda, mas a gente fez através de outro programa. Ele poderia, por exemplo, ser modelado exatamente o código do tutorial, porque é exatamente o problema que está lá. O Galeão, ele tinha a flexibilidade de expansão, concedeu esse aeroporto para uma concessionária, e essa concessionária poderia, se tivesse demanda para isso, expandir o Galeão. Tinha espaço para isso. 4 vezes mais. Exato, Na época, isso chamou nossa atenção porque o preço do bid foi bem alto em relação ao que estava no edital. Então, a gente pensou até assim, provavelmente essa concessionária fez o cálculo com opções reais, levando essa flexibilidade em consideração. A gente fez o exercício e viu que não, eles supervalorizaram essa opção. Foi outro erro, não foi esse. Não acertaram também dessa vez. O tutorial, ele poderia servir como base para a avaliação dessa concessão. Como outras também que existem opções de expansão, opções, como a gente disse, americanas, a opção de abandono. A gente até utiliza tanto a opção de expansão como a opção de abandono como um exemplo numérico no nosso tutorial. Uma das grandes contribuições, o software que vocês estão disponibilizando pelo R, que é uma plataforma aberta. Está sendo disponibilizada pela Hack e as pessoas vão poder usar, baixar esse software e tal. Como autores desse código, eu gostaria que vocês falassem um pouco, olha, o que vocês recomendam para quem vai usar esse código no futuramente, como que vocês consideram boas práticas na hora de usar esse código, na hora de alterar esse código. O que vocês recomendam, o que vocês sugerem para esses futuros usuários, sejam alunos, seja pessoal do mercado que está aí? Eu acho que vale ressaltar que esse código ele foi desenhado para modelar uma incerteza que segue um geométrico browniano, então teria, se a incerteza do projeto que a pessoa estiver analisando seguir um outro processo, ela teria que ajustar isso, e aí, levando em consideração que teria que fazer ajustes também no modelo binomial. Outra consideração importante, eu acho, é ressaltar que nosso código foi desenhado para fluxos de caixa anuais, então, para usar um ΔT menor, ele teria que também fazer essa modificação. Serve também, como eu falei, para opções americanas, lembrar disso na hora de utilizar também. Como eu falei, vai ter que levar em consideração a opção que pode ser exercida até o prazo de validade dela, né? Não somente no momento que ela vence. Mais alguma coisa, Carlos? Esse ponto que você levantou é bom, né? Porque a gente declara bem a estrutura do fluxo de caixa de um projeto genérico. Cada projeto tem seu fluxo de caixa com suas peculiaridades. E, digamos assim, se um usuário quiser... eu vou botar todas as detalhes que eu tenho, aquelas planilhas gigantescas de banco que a gente vê, né? Não vai dar certo. Começa devagar, vai botando devagarzinho até aproximar o resultado, que aí você vai vendo. A gente teve esse problema. A gente calcula, por exemplo, a depreciação, que é função do investimento ao longo do período. Tem o reinvestimento, e aí vai mudando a depreciação. Até porque a forma como a gente calculou a opção de abandono foi uma recuperação sobre o valor contábil do ativo, do investimento feito. A gente considerou que é assim, tá? Então, na medida que vai tendo depreciação, isso vai caindo, e, digamos assim, se ele abandonasse o valor, por esse valor, ele teria que dar um desconto de 20%. Foi um exemplo genérico, tá? Vai que, de repente, o usuário começa a dizer, olha, eu vou fazer fluxos de caixa trimestrais durante 40 anos. A vantagem da programação, comparativamente ao Excel, por exemplo, é que para fazer isso é só mudar ali o ΔT, pronto, né? E ele faz tudo, do Excel tem que fazer a conta toda. E aí, de repente, ele encontra um resultado que ele não sabe o que está acontecendo. Ele não está vendo o que está acontecendo, né? Será que o cálculo da depreciação para entrar, a depreciação trimestral, mas a depreciação é um cálculo anual, o que acontece, como é que vai fazer? Assim, tomar cuidados com esse tipo de flexibilidade sobre... E aí eu diria assim, mais sobre o modelo de fluxo de caixa do que sobre o modelo de binomial. O modelo de binomial é simples e direto, é ΔT, raiz de ΔT e funciona. Mas porque a ideia do tutorial é realmente dar uma ferramenta que se possa juntar
Fluxo de caixa com malha binomial. Ok, eu tenho um modelo de opções reais para opções americanas. Uma outra coisa, por exemplo, que o modelo faz, que é clássico, né? Binomial, você consegue calcular uma expansão naquele período e um abandono, né? Porque é uma call e uma put, né? E elas se exercem em áreas diferentes da binomial, a parte de cima e a parte de baixo. É a questão. Eu quero fazer 2 opções sequenciais. Bom, não dá. Tem que ser um outro modelo, porque eu vou expandir quando for ótimo. Agora, se eu considerar que no futuro eu posso fazer uma segunda expansão, quando for ótimo também, a primeira expansão muda por causa da segunda. Aí já tem que ser um modelo quadrinomial. Então, é aquele tipo de mudança que não vai cair muito direto. Então, digamos assim, os aventureiros de modificação do código, a sugestão, a tese, primeiro leia o artigo, porque o artigo a gente procurou explicar o melhor possível. E a tendência, geralmente, eu já entendi, vamos ao código, e zoom, e fica rodando ali. Não, peraí, estuda o artigo também, porque ali está bem explicado, né, as limitações dele, da prática, etc. E, no fundo, a ideia é criar uma ferramenta exatamente para alunos, pesquisadores iniciantes e para aquele gerente que eu tenho um projeto aqui, eu sei que ele tem uma expansão. Ok, me calcula para ter uma estimativa de isso aqui tem muito valor, tem pouco valor, faz sentido eu pagar mais para ter direito a poder fazer isso? É sempre aquela ideia. A opção é uma coisa muito natural. Na verdade, a opção real a gente exerce ela no dia a dia. Só que modelar é que é complicado. Eu lembro de estar no congresso de opções reais há bastante tempo atrás, Business School, né, Brandão? E um dos keynote speakers finais, ele disse assim, desde que eu comecei a usar opções reais, eu uso até na hora do café da manhã, saber o que é que eu vou tomar as decisões de se eu tomar isso agora eu posso fazer depois. Porque a opção real ela tem uma ideia assim, de mudar a visão estratégica, né? Você não fica travado naquele projeto. Você diz, pode ser que eu possa considerar a possibilidade do futuro vir a alterar a dinâmica dos valores, etc. E isso agrega valor à própria visão de tomada de decisão de investimento, né? Então tem essa... E um modelinho como esse, simples, ele consegue dar esse insight, né, sobre essa aplicação prática, digamos assim, que ainda é uma barreira grande para nós, professores de opções reais, né? Nós conversamos entre nós, né? E depois o mundo do lado de fora está errado. Tem todo esse lado, e aí é um pouco criar essa ponte, né, para a aplicação efetiva, né, dessa abordagem. Deixa eu só aproveitar também, aqueles que forem usar também não pode esquecer, mesmo modificando o código, tem que referenciar os autores, quem construiu esse código, referenciar a revista, o tutorial direitinho, sem dúvida, até porque assim, ninguém começou do zero, então isso é muito importante, até porque a gente está mudando para essa história, assim, vamos indo mais visual, trabalhar com vídeo, com códigos, e não pode esquecer que também tem que fazer as devidas referências, né? E só para finalizar, o que nós estamos vendo hoje em dia é um grande movimento, todo mundo, para a adoção da prática do Open Science. Na visão de vocês, quão importante é esse compartilhamento de dados, de códigos entre os pesquisadores? Eu até vou ampliar, não somente de pesquisadores e quem está aí no mercado, na prática, no dia a dia. Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho isso fundamental, né? E quero agradecer mais uma vez ao Henrique, né, pela oportunidade da gente... pela ideia, né, dele, Wesley, né, de fazer esses tutoriais e disponibilizar isso, porque na universidade, né, nosso papel é pesquisar e desenvolver produtos, técnicas, né, procedimentos, softwares, e mesmo nas instituições privadas, como o caso da PUC, mesmo da GV, quer dizer, tem dinheiro público envolvido nisso, né? A gente recebe bolsas, os alunos têm bolsas, nós temos projetos de pesquisa financiados, então a sociedade, bem ou mal, de uma forma, está ajudando a bancar isso. Então, o nosso papel e dever, olha, isso aqui, eu desenvolvi isso aqui com parte de dinheiro público, está aqui, ó, volta para tentar voltar para a sociedade isso que a gente está desenvolvendo aqui. O nosso papel é esse, né? Pegar e espalhar isso o máximo possível, né? As coisas, esconder as coisas que não funcionam, né? Sabe? Gente que, né, que não fez, mas as coisas que estão funcionando e que são boas, eu acho que é fundamental, e eu acho que essa edição especial aí da Hack
A ideia foi genial, né? É mais um canal, né? A gente já publica e faz, mas nem sempre preocupado com dar esse detalhe de procedimento, como é que faz, né? Porque se a gente faz isso numa edição especial, eles dizem, não, tá muito grande, corta isso, só dá o resultado, você explicar detalhe por detalhe. Quando é tutorial, você tem que explicar o detalhe por detalhe para o pessoal poder seguir, né? E a gente, como professor, isso é bacana, né? Isso é o que a gente faz, né? Então, eu acho, assim, é uma ideia boa, e eu acho que uma iniciativa fantástica, e é o nosso papel, né? Esse caso quer complementar alguma coisa aí, mas eu acho que consegui resumir. Com certeza, concordo plenamente, né? Eu concordo com a posição do professor Rockman, que realmente a coisa deve ser referenciada, né? Isso, na verdade, até no artigo, na medida que a gente está explicando melhor técnicas já publicadas, etc., a gente está falando, será que a gente está citando, deixando de citar alguma coisa aqui, a gente toma esse cuidado. Faz todo sentido, né? O usuário também fazer jus à origem do artigo. É aquela história, fazer a primeira vez é difícil, é quase impossível, né? Quando um faz, todo mundo sai fazendo e melhorando, né? É verdade, isso se aplica em qualquer área de ciência, né? E por outro lado isso, eu tenho a impressão que a gente tem um pouco, de uma forma geral, os acadêmicos, se livrar um pouco dessa capa de não é meu, ninguém tasca, my precious. Não, é o seguinte, olha, a sociedade está aqui, usem e abusem, e me cita, tá? Isso aí, mas acho que deve um pouco por aí. Até como uma forma de validação do nosso trabalho, né? É isso mesmo, é isso aí, né? Exatamente. Pessoal, obrigado por todos, obrigado, professor Ricardo, por ter aceito participar aqui como host, obrigado aos autores, professor Anaeli, professor Carlos e professor Brandão, foi muito legal o bate-papo. Abrir espaço, de repente, para algumas últimas palavras, para quem desejar. Agradeço a quem está assistindo o vídeo até o final. Professor Ricardo, vou deixar aí para você seus últimos comentários. Maravilha, então, assim, novamente, parabéns para a RAC, pelos autores, por essa iniciativa. Eu já vi o primeiro tutorial, já vi o segundo, eu já vi até antes de sair. Estou esperando os próximos, assim, que são interessantes, eles são bem aplicados. Essa iniciativa dos vídeos, continuem com elas. Eu acho que muita gente vai, inclusive, ler o artigo, ver o código, ver o vídeo, começar a entender até mais tudo isso que os autores construíram muito bem, para quem eu quero também parabenizar. Então, foi um prazer participar. Obrigado a todos. Um prazer rever aqui grandes amigos. Tá bom. Eu quero só mais agradecer ao professor Henrique, a Wesley e a RAC por essa oportunidade de mostrar a parte do trabalho que a gente está fazendo, e esperamos poder fazer outras publicações lá no futuro. Pessoal, então obrigado. Esse foi o nosso segundo vídeo do segundo artigo da edição de artigos tutoriais. Então, se você gostou, fica ligado que em seguida vai aparecer o vídeo do terceiro artigo. Abraço e até mais.